Fala trabalhador, tudo bem? Me chamo Adair Nunes, sou advogado especialista em direito do trabalho e hoje eu vou falar sobre metas abusivas. Então, se você está sofrendo com metas abusivas e quer saber como se proteger, fica comigo até o final desse vídeo e você vai sair daqui dando aulas. Então, bora pro vídeo! O que são metas abusivas? Quais são os direitos do empregado? Quais as punições da empresa? O que o trabalhador ele deve fazer nos casos que a empresa cobra dele metas abusivas? Essas metas abusivas são nada mais do que imposições da empresa que são impossíveis de alcançar. Você trabalha o dia inteiro, às vezes trabalha o dia e a noite e você não vai alcançar essas metas porque elas são abusivas. O nome já diz, abusivas. Então você não vai conseguir alcançar. Geralmente essas metas elas têm um objetivo só, que é fazer o trabalhador aumentar o lucro da empresa. Só que essa exigência dessas metas abusivas, na intenção de aumentar o lucro da empresa, muitas vezes ela tem um efeito contrário. Em vez de aumentar o lucro, ela diminui, porque o funcionário ele se esgota. E nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona esse efeito. Impor metas abusivas é uma infração à legislação trabalhista. Eu já falei sobre isso aqui no meu canal. Se você já assistiu o vídeo sobre rescisão indireta, você viu que exigir trabalhos superiores às forças do empregado é um motivo de rescisão indireta. E além disso, essa imposição de metas abusivas pode causar graves danos ao trabalhador. Ele pode acabar desenvolvendo uma síndrome de esgotamento, que é a síndrome de burnout, ele pode acabar desenvolvendo uma depressão. E esses casos, geralmente, nos casos de meta abusiva, é muito comum a condenação em danos morais. Porque o trabalhador que exige metas abusivas, ele está assediando aquele trabalhador. É uma forma de assédio moral a exigência de metas abusivas. Porque nesse caso, o assédio moral ele é caracterizado como organizacional. Nesse tipo de assédio moral organizacional, não há uma vítima específica, como é o caso do assédio moral descendente, ascendente e também do horizontal. Eu já fiz um vídeo explicando como que funciona o assédio moral. O assédio moral descendente, que é quando o superior ele assedia o subordinado. O horizontal, que é aquele assédio pelos colegas. E também o ascendente, que é quando o subordinado ele pratica assédio moral contra o seu superior. Esse é um caso bem específico, é bem difícil de acontecer, mas como eu expliquei no vídeo, pode acontecer sim. Tem o assédio moral misto também, que é quando as duas formas, existe, né, as duas formas de assédio moral, tanto o ascendente quanto o horizontal. Também o descendente e o horizontal, existem nesse assédio misto as duas formas de assédio. Só que no assédio organizacional não é contra um empregado específico, é contra uma equipe, contra um conjunto de empregados, para forçá-los a atingir as metas da empresa. Só que esse assédio organizacional é tão prejudicial quanto o assédio individual, quanto aquele assédio que é praticado com uma pessoa só. Porque, apesar de ele ser praticado contra um grupo, a pessoa que é assediada moralmente com metas abusivas, ela se cobra, ela fica o dia inteiro trabalhando, ela fica o dia inteiro pensando em trabalho. E isso prejudica o seu desenvolvimento. Isso prejudica, muitas vezes, de forma irreparável a saúde do empregado. Porque geralmente esse empregado que sofre assédio moral, ele sofre com alguns problemas, que é o isolamento, ele sofre com depressão, síndrome do pânico, problemas gástricos, e isso acaba diminuindo a produtividade da empresa. Ela acredita que vai aumentar, só que o empregado ele precisa faltar para ir ao médico, ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue desenvolver a sua atividade de forma correta, ele não consegue mais falar com o cliente porque ele está extremamente ansioso, estressado, e isso vai diminuir a produtividade desse empregado, naturalmente também vai diminuir os lucros da empresa. Mas como que uma simples meta abusiva pode trazer tantos problemas ao empregado? É que não se trata apenas de uma meta, da exigência de uma meta abusiva. Não, a questão não é uma simples meta vai gerar um dano ao trabalhador. Não. É porque ele imagina que se ele não atingir a meta, ele vai ser demitido por justa causa. E todo mundo precisa trabalhar. É comum um empregado que ele tem uma meta para atingir, ele pensa naquela meta o dia inteiro. E isso vai gerar uma competitividade entre os empregados. Uma competitividade que não é saudável. Muitas vezes, em alguns casos, tem até briga entre os empregados para que ele consiga atingir a meta. A pessoa fica descontrolada, porque ela está com um desgaste mental excessivo, pensando naquela meta, um desgaste físico também excessivo, porque ele trabalha muito para atingir a meta com medo de perder o emprego. Então essa pessoa não é simplesmente porque você exigiu a meta. Não, a exigência da meta, ela é ilegal. Só que o problema é o empregado, ele não consegue dosar, ele não consegue controlar
o trabalho dele, a quantidade de trabalho e o pensamento dele. Ele só quer e só pensa em atingir a meta. E esse é o problema, porque nesse pensamento de atingir a meta o tempo inteiro, ele vai desenvolver uma síndrome de burnout, ele vai desenvolver uma depressão, uma ansiedade. E aí a empresa, ela vai ter, em vez de ter lucros, ela vai ter prejuízo. Mas e qual é o pensamento do empregador quando ele exige uma meta abusiva? Se tem todos esses problemas, por que ele exige essa meta? A empresa, ao impor uma meta abusiva, ela imagina que o trabalhador... Ela imagina exatamente isso, que o trabalhador vai ficar mais tempo na empresa, que ele vai trabalhar mais, ele vai dar o seu melhor para atingir aquela meta e receber os seus lucros, né? Receber também, o trabalhador vai receber a parte dele, a porcentagem dele quando atingir a meta, e naturalmente a empresa vai ter mais lucros. Só que ele esquece que para essa outra parte do empregado, que o empregado, para atingir aquela meta, ele vai trabalhar exaustivamente, ele vai trabalhar excessivamente. E não pensa que o trabalhador, ele não está pensando, ele não está na intenção de receber o percentual dele. Ele está mais na intenção de atingir a meta para não perder o emprego. E muitas vezes o percentual é tão mínimo que não vai fazer tanta diferença. Isso é muito comum, o percentual de meta ser uma coisa irrisória, quase que nada. E aí ele trabalha basicamente para manter o emprego e não para receber o percentual. E nesses casos, são os casos que o empregado ele vai ser afastado, que ele vai fazer uma série de exames, não vai conseguir trabalhar, e em vez de ter lucros, a empresa vai ter prejuízos com os empregados doentes. Além desse efeito contrário de que o empregado vai ficar doente e não vai dar lucro, existe também a alta rotatividade dos empregados. Se você entra em uma empresa que cobra metas abusivas, que você não consegue atingir, quando você atinge a meta com muito esforço, com muita dedicação, muito suor, você recebe uma contrapartida pequena, você recebe uma comissão mínima, esse empregado ele não vai ficar nessa empresa. Ele vai sair e aí você vai ter que pagar uma rescisão, você vai ter que contratar outros empregados. Então a empresa, mais uma vez, terá prejuízos com contratação, com rescisão. E muitas vezes o maior prejuízo não é nem a questão de contratar ou demitir os empregados. É uma ação trabalhista cobrando os danos morais por conta do assédio moral que o empregado sofreu. Essa empresa que cobra metas abusivas, ela corre grande risco, porque se o funcionário entrar com um pedido de rescisão indireta e demonstrar que a empresa ela cobra essas metas, que ela impõe essas metas basicamente impossíveis de alcançar, muito provavelmente esse empregado ele vai ter esse processo de rescisão indireta deferido. E ainda mais se você assistiu o meu vídeo sobre rescisão indireta. Aí sim, você tem grandes chances de conseguir vencer um processo de rescisão indireta. Então, assiste lá, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E quais são as consequências para a empresa que cobra metas abusivas? Na maioria das vezes, essa consequência é a indenização pelo dano moral que o empregado sofreu, pelo assédio moral. O empregado ele vai entrar com um pedido de rescisão indireta, ou até mesmo depois que ele for demitido, ele vai entrar simplesmente com um pedido de pagamento de uma indenização por danos morais por conta da meta abusiva, por conta do assédio moral que ele sofreu. E esse pagamento ele pode variar de 2 salários do empregado até 50 salários do empregado. Então, se você cobrou metas abusivas ali de uma forma excessiva, o empregado pode receber aí 50 vezes o salário dele. E isso muitas vezes, dependendo da quantidade de empregados que entrar com o processo, pode acabar falindo uma empresa. Então, o empresário, visando o lucro, aplica metas abusivas aos empregados, ele pode acabar falindo a empresa dele lá na frente, se muitos empregados entrarem com pedidos de indenização por danos morais. Então não tem muitas vantagens para a empresa. A curto prazo, talvez ela receba um valor ali, ela tenha um lucro maior assim que ela impor essas metas, os empregados eles vão trabalhar para isso. Só que a longo prazo, esses empregados vão ficar doentes e vai acontecer tudo isso que eu já falei aqui no vídeo. O assédio moral é um tema muito complicado. As pessoas sofrem muito com esse problema e às vezes nem conseguem perceber. Ela nem consegue identificar que está sofrendo. Se você identificar que você está sofrendo assédio moral, você deve imediatamente comunicar ao RH da sua empresa e se isso não resolver, você deve procurar um advogado especialista em direito do trabalho porque ele vai saber te ajudar. E se você é empresário e cobra meta abusiva dos seus empregados, não faça isso. Você está se prejudicando e principalmente prejudicando o trabalhador. Isso não é legal e você pode ter muitos problemas no futuro. Em vez de cobrar metas abusivas, trabalhe com a sua equipe, incentive, converse, dê metas, imponha metas que são alcançáveis e também dê a contrapartida certa. Não adianta você colocar uma meta razoável, uma meta que é de fácil alcance ao empregado e quando ele alcançar você não dá
nenhuma contrapartida, você não bonificar aquele empregado. Você já teve alguma meta abusiva quando você trabalhava? Alguma empresa que você trabalhou já cobrou uma meta abusiva de você? Deixa aqui nos comentários para eu saber se isso já aconteceu contigo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui eu resolvo os problemas dos trabalhadores por meio dos vídeos. Provavelmente, se você tinha algum problema com metas abusivas, nesse vídeo eu te ajudei. E eu tenho muitos outros vídeos que também podem acabar ajudando você em algum momento da sua vida. Então, até a próxima e bom trabalho!